Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Em Angola. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui. Na LAC. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de IRT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Como sabe, de algum tempo a esta parte, enquanto durar o processo de fecho de contas, pelo menos até inícios de abril, vamos trazer-lhe aqui o processo de fecho de contas para que quer os nossos membros tenham em atenção algumas questões a ter em conta no processo de fecho de conta e para que também os empresários e interessados no processo conheçam um pouco mais sobre o processo e, claro, deste modo, com mais conhecimento, facilitem o trabalho da classe contabilista. Os nossos convidados residentes para este período são Décio Fernandes e Ricardo também Fernandes. Décio, muito bom dia e muito bem-vindo uma vez mais ao Contas na Hora. Obrigado, Joel. Muito bom dia para ti, para o meu caro colega Ricardo e para todos os estimados ouvintes. O Décio, que é contabilista, é membro da OCPCA e, claro, tem aqui um papel fundamental de partilhar conhecimentos com os nossos membros. Também está connosco o Ricardo Fernandes. O Ricardo também é igualmente contabilista e membro da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola e é o responsável pela empresa Sabaca, Organização de Gestão de Empresas Limitada. E está aqui gratuitamente para partilhar conhecimento, tal como o Décio. Ricardo, muito bom dia, bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Joel. Muito bom dia, Décio. Um grande abraço aos ouvintes. Estamos prontos a mais uma edição. Muito bem. Vamos então hoje, na parte 6 do programa sobre o fecho de contas, falar sobre a classe de contas 6, proveitos e ganhos por natureza. Vamos começar com a conta 61, vendas. E vamos começar com o Ricardo. Ricardo, vendas, o que é que efetivamente entra, temos das subcontas 61.1, produtos acabados e intermédios, subcontas 61.2, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, temos mercadorias, embalagens de consumo, isto na 61.4, e 61.5, subsídios a preços. Qual é o tratamento a dar ao fechar a conta, qualquer empresa, quando se tem atenção a esta conta, e quais são as questões que tem que se prestar atenção, que são, como se chama, as armadilhas, não é? De se tratar desse tipo de assunto. Muito bem. Quando nós falamos de vendas, estamos a mencionar um ganho, um benefício para a empresa. Antes mesmo de se contabilizar as vendas, nós temos que ter a certeza se estamos perante um rédito ou um ganho em termos contabilísticos. É necessário verificar se haverá um aumento de um ativo ou
uma redução de um passivo. Porque o nosso plano de contabilidade é muito específico em relação a isso e diz-nos quais são os critérios para reconhecimentos de um proveito. Antes de mais, nós temos que ter a certeza que estamos perante um proveito. Depois de ter a certeza que estamos perante um proveito, temos que saber se, com a venda, a transferência do risco passa para o comprador. Temos que garantir que não existe um envolvimento da gerência no produto que foi vendido ou no serviço que foi prestado e que a venda possa ser fiavelmente medida. Então, tendo em conta estes critérios para o reconhecimento, nós aqui já podemos contabilizar as vendas. Outro aspecto também que é importante nas vendas, nós temos que estar sempre a controlar o balanceamento dos custos e proveitos. Ou seja, nós quando estamos a contabilizar uma venda, temos que ter a certeza que existe um custo associado a esta venda. Porque se não houver um custo associado a esta venda, nós vamos ter um desequilíbrio nas contas. Podemos ter proveitos a mais, e aí estamos a reportar lucros que podem não ser verdadeiros, e podemos ter custos a mais também, ou custos a menos, e podemos ter resultados que não são reais. Então é sempre necessário fazer esse enquadramento antes de falarmos sobre as vendas. Em relação aqui ao PGC, as vendas, produtos acabados, intermédios, subprodutos, estamos a falar de empresas do setor industrial, são produtos que sofrem uma transformação, depois de transformado temos um produto acabado. Mercadorias, estamos a falar de empresas comerciais, embalagens de consumo, estamos a falar também de vasilhames, empresas que vendem produtos para embalagem. Subsídios a preço, estamos a falar de subsídios que as empresas podem receber, isso é bem nas empresas públicas, né? Subsídios de investimento, subsídios de exploração. As devoluções é quando existe uma devolução, um produto foi vendido e o cliente não aceitou, ou com uma anomalia, ou não foi aquilo que foi acordado e é uma devolução. Os descontos são descontos comerciais, podem ser na fatura ou fora da fatura. E depois temos a transferência para resultados operacionais, que isso é uma conta simplesmente de transição. Acho que agora posso passar ao meu colega Décio para completar algo que eu não disse. Viva! Aproveitando o que o Ricardo disse sobre a questão da conta 61 fazer parte das contas de registros de réditos ou proveitos, eu vou explicar aqui um bocadinho rapidamente o que são os proveitos e ganhos, em que, conforme o meu colega disse, os réditos ou proveitos correspondem aos rendimentos obtidos em consequência da atividade corrente da empresa, ou seja, daquilo que é o core business, a atividade principal da empresa. Enquanto que os ganhos correspondem aos rendimentos obtidos que não constituem a atividade principal da empresa, os tais donativos, subsídios recebidos, etc. Vendas de ativos fixos tangíveis, por exemplo. Este grupo de contas normalmente creditam-se, ou seja, têm uma natureza credora. Todavia, poderão ter débitos referentes a devoluções, descontos e abatimentos ou retificações de lançamentos anteriores. Por exemplo, o meu colega estava a falar das subcontas da conta 61, vendas. Uma das subcontas que é debitada dentro desta conta é a 617, devoluções, ou a 618, descontos e abatimentos em venda. Somente nessas situações é que a conta 61 é debitada, porque senão ela é de natureza credora, logo deverá ser sempre creditada. Eu disse também anteriormente que essa conta pode ser debitada por retificações de lançamentos anteriores. O que é que acontece? Às vezes, pelas regras contabilísticas, não é? Que os proveitos creditam-se e os custos debitam-se, poderá haver contabilistas que levam isso tão à risca que pensam que não se pode fazer lançamentos contrários. Não. Quando temos, por exemplo, lançamos uma fatura de venda e ela posteriormente é detectada que estava errado, mal contabilizado, e nós pretendemos anular isso. Não existe praticamente, digamos, uma conta, 71 para fazer-se a anulação contrária debitando. Não. Nesta situação, nós pegamos no movimento e fazemos um lançamento contrário. Então, nessa situação, a conta 61 vendas pode ser, sim, debitado, apesar da sua natureza ser credora, porque trata-se de uma retificação de lançamentos anteriores. Muito obrigado. Vamos então avançar para a conta 62, prestações de serviços, onde vamos encontrar as seguintes subcontas: serviços principais, 62.1, serviços secundários, 62.2. Explique-nos, por favor, o que é que temos aqui nesta conta, onde temos também a 62.8, descontos e abatimentos, e a 62.9, transferências
para resultados operacionais. Esta consistência ao registro dos REDs, resultantes dos trabalhos e serviços prestados, sendo esta a atividade principal da empresa. Os serviços prestados poderão integrar, por exemplo, os materiais aplicados, no caso destes não serem faturados separadamente. Às vezes, pelo facto dos serviços não serem tangíveis, uma vez prestados, não podem ser devolvidos. Há que ter também essa atenção. Agora, vamos aqui dar o exemplo de serviços em que haja material incluído ou integrado e serviços que possa não existir. Temos aqui, por exemplo, imaginemos uma oficina mecânica automóvel. Uma oficina de mecânica automóvel, regra geral na sua atividade, tem a implementação de material para revisão, manutenção ou reparação da viatura, mas também tem a parte da mão de obra. Essa informação deve estar diferenciado, detalhado, separado nas faturas, porque a parte dos materiais vai ser registrado como vendas. A parte da mão de obra vai ser registrado como serviços. E essa separação é de importância crucial, porque o contabilista da empresa cliente, ao receber a fatura, precisa ter essa informação separada. Porquê? Sobre o valor da mão de obra está sujeito à retenção na fonte do imposto industrial à taxa de 6,5%. Agora, se tiver tudo incorporado num bolo só, e digo isto porque nos anos antigos tínhamos essa situação, nas faturas as oficinas só punham assim, manutenção, viatura XYZ, 150 mil kwanzas. Não era separado o valor material nem da mão de obra. Não sei, por questões comerciais não querem detalhar essa informação, mas a empresa cliente, neste caso, precisa dessa informação detalhada. O empresariado precisa dessa informação detalhada. Bem como nós contabilistas que damos conta do tratamento fiscal às operações. Precisamos dessa separação. Por exemplo, fui educando os meus clientes dessa forma, a separarem, para que tenhamos forma de fazer esse tratamento fiscal com fiabilidade, beneficiando tanto a autoridade tributária como a empresa. Porque se não houvesse a separação, a retenção na fonte teria que ser feita por um montante total. E aí, claramente, a AGT iria bater palmas porque está a arrecadar cada vez mais receitas. Um outro exemplo de situações em que pode não haver essa separação diz respeito, por exemplo, aos contratos de construção civil. Aquilo é considerado empreitada e, nessa senda, podem não querer efetivamente detalhar o que é a separação dos materiais do que aquilo que é efetivamente mão de obra. Mas é uma situação bastante específica. Obrigado, Décio, muito obrigado. Muito bem explicado, exemplos muito bem conseguidos. Vamos pedir ao Ricardo que, como pediu, fundamente um pouco mais sobre a 61 e 62, antes de partirmos para a conta 63. Mas para os empresários, vamos dar aqui essa recomendação. As vendas é das ferramentas mais importantes porque permite recolher o dinheiro. Então, é necessário que se controle com algum rigor. Para quem está no regime geral e é obrigado a ter um sistema de faturação certificado pela AGT, essa questão fiscal tem que se ter em conta. É importante controlar as vendas por um bom sistema informático. Para os contabilistas, aqui a recomendação que nós damos é não criem 1 milhão de contas, 1 milhão de subcontas na contabilidade. A empresa deve ter um sistema informático onde se possa criar vários artigos para vendas, vários artigos para prestações de serviços e depois possa-se fazer esta reconciliação para a contabilidade. Posso criar 1000 artigos no sistema informático, depois eu só tenho que reconciliar os totais com a minha contabilidade, senão fica um plano de contas muito pesado. Outra questão também fiscal tem que ter atenção é a questão do IVA. Quando falamos sobre as vendas, o IVA, conforme o tipo de regime, está sempre ligado às vendas. Como o IVA geralmente está incluído, então nós a contabilizar temos que separar o que é o valor do serviço ou do produto, qual é o valor do IVA e o valor total. Quando estamos perante devoluções e abatimentos, há que ter atenção que aqui vamos fazer uma regularização da conta do IVA. Então há que ter atenção a esses aspectos. O sistema informático é muito importante. É importante controlar as contas correntes dos clientes. É importante fazer as cobranças para que se tenha uma boa gestão. Vamos agora olhar para outro aspecto. Para a conta seguinte, não, vamos deixar que o Décio traga mais um input e depois voltamos.
Décio, por favor. Eu gostaria de dar um input no que concerne às vendas. Dependendo do sistema de inventário de cada empresa, as empresas que têm um sistema de inventário permanente, por detrás o sistema, regra geral, ao registar-se a fatura e fazer-se a contabilização da mesma, por detrás o sistema faz automaticamente o lançamento do custo das mercadorias vendidas. O Ricardo, há bocado, falou sobre a questão de haver uma certa paridade ou coerência entre os proveitos e os custos. Então, este exemplo que estou a dar é uma situação do género, em que a um proveito está associado um custo inerente no que concerne às vendas. Quem não tiver um sistema de inventário permanente, neste caso, poderá ter um sistema de inventário intermitente. Isto quer dizer que o custo das mercadorias vendidas é registada, normalmente, quando são feitos os inventários, e é determinado o valor das existências, e aí, sim, apura-se o tal custo das mercadorias vendidas. Existe uma fórmula fundamental para isso, que todo contabilista tem que saber isso de cor. Da mesma forma como existe para o balanço a fórmula do ativo igual a capital próprio mais passivo, enquanto que o custo das mercadorias vendidas é igual a existências iniciais, mais compras, mais ou menos regularizações de existências, e nessa situação são as tais regularizações, quebras, sobras, etc. Menos as existências finais, e dessa forma teremos o nosso custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas. Isso é uma fórmula fundamental que deve ser testado sempre. Porque às vezes os sistemas, os softwares, fazem esses lançamentos por detrás, mas nós os contabilistas, e principalmente quando do fecho mensal, para quem tem fechos mensais, há empresas que podem ter fechos bimestrais, trimestrais, etc. Mas no fim do ano, nesta altura, digamos, para efeitos do encerramento de conta, caríssimos contabilistas, e isso dirijo mesmo aos contabilistas, verifiquem a fórmula fundamental do custo das mercadorias vendidas. Apenas mais uma chega, por enquanto, pelo menos que eu me lembro. Eu gostaria de aconselhar os colegas contabilistas, principalmente aqueles que têm empresas de consultoria, de contabilidade, etc. No que concerne às vendas e prestações de serviços, gostaria de chamar a atenção para o aconselhamento dos clientes mesmo para o uso de software certificado. Por causa das situações de termos maior controle, recebermos uma data de faturas e termos uma listagem das vendas todas detalhadas do mês, com um subtotal. Isto permite-nos fazer os registros contabilísticos e, ao mesmo tempo, ter um controle de qualidade. Se o cliente, naquele mês, faturou 7 milhões de kwanzas, temos as 30 faturas com uma listagem que totaliza 7 milhões de kwanzas, o contabilista está ali a registrar 30 faturas, no fim tem que ir ao balancete e do período e naquele mês, na sua conta 61 mais 72, tem que ter lá os tais 7 milhões de kwanzas. Se não tiver, algum lançamento não está correto. Isto de forma que termos controle de qualidade. Por outro lado, sobre a conta 61 e 62, o somatório dos valores da conta 61 e 62 é que perfazem o nosso volume de negócios. Quando se fala de volume de negócios, são essas as contas que contribuem para esse cálculo. Muito bem, Décio e Ricardo, muito obrigado. Estamos aqui na primeira parte e vamos fazer o intervalo já a seguir. Fechos de contas do exercício 2022, este que é o capítulo número 5 desta série de programas que vão contar todo o processo de fecho de contas do início ao fim. Décio Fernandes acabou de explicar, o Ricardo também, são ambos nossos convidados. E você, caro ouvinte, está aí do outro lado, nos 95.5 em FM, a acompanhar o seu programa. Vamos, para já, fazer um brevíssimo intervalo. Voltamos já. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE, confiança no futuro. Contas na Hora.
Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal do domicílio e dizer: olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na Alva. E, caros ouvintes, regressamos do intervalo. Estamos na parte 5, ou episódio 5, do programa Fecho de Contas do exercício 2022, aqui no seu Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas em Angola. Esta, como disse, é a quinta parte deste programa. Estamos a falar das contas e hoje, nessa parte 5 do nosso programa, estamos a viajar, sem sair do país, pelas contas do grupo das contas 6, que é, efetivamente, as contas, estamos a falar de 6 proveitos e ganhos por natureza. Já falamos da conta 61 e da conta 62 e suas subcontas. E vamos agora, Ricardo Fernandes, a falar da conta 63, que é outros proveitos operacionais, onde temos 63.1 serviços suplementares, onde vamos ter aluguel de equipamentos, cedência de pessoal, cedência de energia e estudos, projetos de assistência técnica, isso de 63.1 até 63.1.4. Também vamos falar de 63.2, os royalties, depois os subsídios à exploração, 63.3 e 63.4, subsídios e investimento. Mas vamos por partes. Ricardo, comecemos então pela 63. Quais os cuidados a ter nesta conta e qual é a atenção especial que recomendam os contabilistas e empresários a ter no tratamento a esta conta e porquê? Bem, quando falamos de outros proveitos operacionais, temos que ter atenção que estamos a falar de proveitos que não fazem parte do core business, ou seja, não é atividade regular da empresa. A empresa tem atividades regulares e pode ter outros ganhos ou outros proveitos. É por isso que se chama outros proveitos operacionais. A subdivisão desta conta, consoante o PGC, como o João já falou, está bem explícita. Nos serviços suplementares, nós aqui, o PGC nos indica o que é que nós temos que contabilizar, como aluguel de equipamentos, cedência de pessoal, cedência de energia, estudos, projetos e assistência técnica. Ou seja, se nós tivermos algum serviço, algum aluguer, algum serviço de cedência de pessoal, por exemplo, nós podemos utilizar esta conta para registrar estes ganhos. Aqui a ideia é não misturar estes proveitos que não são comuns com os proveitos regulares que estão na 61 e na 62. Se uma empresa tem vendas e presta serviços, por exemplo, e se dentro deste serviço, dentro dessas vendas, não se inclui algum serviço ou uma venda que não faça parte do que é comum, então nós temos que colocar aqui em outros proveitos operacionais. Por exemplo, vamos supor que uma empresa presta um serviço de contabilidade. O seu core business é serviço de contabilidade, pode ser consultoria financeira e por aí fora. Se eu tiver, por exemplo, uma atividade que seja, por exemplo, aluguer de equipamentos, esse aluguer de equipamentos não faz parte do meu core business. Porque a empresa de contabilidade não tem como objetivo alugar equipamentos. Tem como objetivo, sim, prestar serviços de contabilidade. Em relação aos royalties, isso está relacionado com copyright, com direitos de propriedade. Ou seja, vamos imaginar que existe algum terceiro que está a utilizar a minha marca. Então, consoante o contrato que eu tenho com esse terceiro, pelo uso da marca, pelo uso da patente, ele tem que me pagar um montante. Este montante eu posso contabilizar como royalty. Aqui o PGC é muito claro
diz que esta conta destina-se a registrar os proveitos derivados do uso por terceiros de imobilizados da entidade, como, por exemplo, patentes, marcas, copyright, softwares de computadores. O melhor exemplo que se pode dar é, por exemplo, a McDonald's. A McDonald's tem muitos franchisados. O franchisado tem que registrar a marca, a franquia, mas consoante a faturação ou consoante o acordo que tem com a McDonald's, tem que pagar, do ponto de vista do franchisado, existe uma despesa, que é o royalty. Do ponto de vista do dono da marca, existe a receita. Em termos de subsídios à exploração, nós temos subsídios de exploração e temos subsídios de investimento. Os subsídios de exploração são subsídios que são dados a fundo perdido e que não se relacionam com investimentos, nem meios fixos. São subsídios que são dados à empresa a fundo perdido. O subsídio de investimento geralmente aplica-se às empresas públicas. São subsídios dados para imobilizados amortizáveis. E em relação aqui aos subsídios, na conta de proveitos, temos de ter atenção que estes proveitos têm que ser reconhecidos sistematicamente ao longo do uso dos bens. No caso de ser um subsídio para um imobilizado, amortizável, consoante o tempo que eu vou amortizando, eu vou reconhecendo o proveito. No caso do subsídio da exploração, à medida que eu vou utilizando ou vou tendo os gastos, eu também tenho que reconhecer o proveito. Ou seja, o proveito não se reconhece logo no imediato. Eu recebo o subsídio em dinheiro, em contrapartida de uma conta de proveitos a repartir por períodos futuros, e à medida que eu vou usando o subsídio, eu também vou reconhecendo o proveito. Há que ter atenção, porque tem que ser um reconhecimento sistemático. Muito obrigado, Pécio. Então, falando da conta 63, já aqui havíamos explicado, o que é que tens a dizer sobre essa conta? Bom, é assim, queria dar aqui alguns subsídios àquilo que o meu colega explanou detalhadamente. Novamente, esses proveitos são proveitos inerentes ao valor acrescentado das atividades, mas que não são a atividade principal da empresa. Contudo, daquilo que o colega explicou, e muito bem, houve aqui exemplos de aluguer de equipamentos. Isto é uma das coisas que tem estado a criar bastante dúvidas aos contabilistas, e confesso que até a mim próprio, até algum tempo atrás, no que concerne ao tratamento fiscal que se deve dar à questão do aluguer de equipamentos. Nomeadamente, a dúvida se o mesmo está sujeito à retenção na fonte do imposto industrial ou à retenção na fonte do IAC. Eu, por exemplo, nessa senda, eu estava com a ideia de que quando há o aluguer de equipamento puro, estamos sujeitos à retenção na fonte do IAC. E quando há o aluguer do equipamento com motorista, digamos, ou alguém para manobrar a máquina, estamos aqui perante uma espécie de prestação de serviços, logo sujeito à retenção na fonte do imposto industrial. Tem que se ter bastante atenção a essa parte, a questão dos alugueres. Imaginemos, eu sou dono de uma data de equipamentos da indústria mineira, que sabemos que são equipamentos muito específicos, e cedo a uma entidade exploradora mineira e esse equipamento específico. O aluguer desse equipamento está sujeito à retenção na fonte do IAC, a taxa de 10%. Agora, se eu alugar o equipamento mais um manobrador, por um manobrador ser um técnico especializado e que essa entidade mineira não tem para trabalhar com a máquina, aqui estamos na senda de uma espécie de prestação de serviço com equipamento integrado. Logo, está sujeito à retenção na fonte do imposto industrial, a taxa de 6,5%. Eu, já disse anteriormente, até eu tinha dúvidas, apesar dos meus anos de experiência. Contudo, nós sabemos que aprendemos todos os dias. Eu, por exemplo, eu tenho como filosofia de vida, quer em termos pessoais como profissionais, a filosofia de vida de continuous improvement, ou seja, melhoria contínua. Uma filosofia de vida de Imran Khan. Então, faço aqui também um pouco de ensinamento de que nós não sabemos tudo. Estamos a aprender todos os dias. Falando ainda da questão da cedência de pessoal, há também empresas que podem vender energia. Existem os tais estudos, projetos e assistência técnica, são registrados nesta conta. Mas apenas quando não sejam a atividade principal da empresa. Caso contrário, senão teriam que ser registrados na conta 61 ou 62. Sobre os royalties, o meu colega Ricardo, fantástico,
Um dos melhores exemplos que se pode dar mesmo é a McDonald's. E explicar aqui um pouco rapidamente isso. Paga-se o royalty porque aquilo que a empresa cede é a imagem, a marca, as metodologias para o uso da marca McDonald's. Eles até são capazes de chegar lá nas suas instalações e montar aquilo tudo, porque eles têm regras muito restritas que devem ser cumpridas. E isso é algo que eles não cedem. Então, por isso que depois, na nossa faturação, na faturação da empresa franchisada, tem que pagar royalties a eles. É um direito deles. Existem outros exemplos que também alguns o Ricardo já falou, mas passo aqui também a citá-lo, perdoem-me se eu repetir algumas. Exploração de patentes, licenças, modelos, marcas, desenhos e até processos de fabrico. E depois há a parte do know-how, ou seja, a propriedade intelectual. Sobre os subsídios à exploração, gostaria apenas de sugerir, dependendo do tipo de entidade que atribui o subsídio, esta conta ainda pode ser subdividida em subsídios do Estado e outros entes públicos e subsídios de outras entidades. Esse desdobramento cabe à vontade do contabilista ou da informação que ele quiser dar para a gestão. O colega disse muito bem sobre a questão de que os subsídios atribuídos podem não constituir proveito para um único exercício. Esses subsídios podem ser atribuídos para vários exercícios. Logo, não podem ir todos a proveito naquele ano. Ser registrado a parte que corresponde aos exercícios seguintes tem que ser feito um acréscimo de rendimentos. 373, proveitos a faturar. Um exemplo de subsídios recebidos, podemos ter situações para compensar a empresa por gastos realizados, por exemplo, formações, ou complementar os seus rendimentos. Um exemplo, empresas com preços fixados pelo Estado. E o maior exemplo que temos é Sonangol, combustível. Atualmente tem-se falado sobre a possibilidade do Estado retirar esses subsídios por causa dos preços fixados pelo Estado. E o que é que isso vai acontecer? Com a retirada desses subsídios fixados, aí o preço do combustível certamente irá aumentar. Estes são os subsídios adicionais que eu poderia dar à intervenção do meu caríssimo colega Ricardo Fernandes. Então, Décio, muito obrigado pelo esclarecimento. Vamos continuar consigo para falar sobre a subconta 73.8, outros proveitos e ganhos operacionais e a conta 63.9, transferência para resultados operacionais. Qual é o cuidado que deve ter a tratar dessas subcontas da conta 63, outros proveitos operacionais? João, esta conta 638 não há muito que se diga. Porque normalmente as contas que são outros proveitos, por exemplo, uma conta que iremos falar no futuro, outros custos, outros serviços, são contas que devem ser usados em casos excepcionais, onde a situação em causa que temos entre mãos não esteja contemplada nas contas anteriores, nas contas principais, que não são as situações de serviços suplementares, royalties ou os tais subsídios à exploração e investimento, em que achamos que não devemos classificá-los nas contas anteriores, mas registrá-los nesta conta outros. E provavelmente porque são situações que não constituem a atividade principal da empresa e são situações muito excepcionais que nem sequer estão contempladas aqui no PGCA. Penso que não há muito que se lhe diga. Relativamente à conta 639, as contas de proveitos, terminadas em 9, são, regra geral, transferências para resultados. Ou seja, são contas que são registradas apenas no apuramento de resultados do ano. Logo, não há muita informação adicional a dar sobre estas contas. Muito obrigado, Décio. Vamos agora, conta 64, variação nos inventários de produtos acabados e de produção em curso. Vemos aqui várias subcontas, 64.1, produtos de trabalho em curso, 64.2, produtos acabados, 64.3, produtos intermédios, e 64.9, transferência para resultados operacionais. Pode, por favor, dar uma chega? Cuidados ter com esta conta e subcontas especificamente. Bom, a conta 64, variação dos inventários dos produtos acabados e produtos em curso, serve para registrar a variação ocorrida nos produtos acabados e na produção em curso, determinada pelo diferencial entre as existências finais e as existências iniciais. É uma conta que pode
ter saldo credor quando existe um aumento nas existências relacionadas com a produção e pode ter saldo devedor quando existe uma diminuição nas existências relacionadas com a produção. Vou dar-vos um exemplo prático, empresa de construção civil, mas que tenha a sua própria produção de inertes. Aqui, para saber com fiabilidade a variação nos inventários dos produtos acabados, aqui há que ter bem organizado o departamento de controle de gestão, porque normalmente são essas áreas que têm esses dados. É de difícil controle. É preciso ter sistemas, softwares de gestão e sistemas de medição para que possa-se determinar com fiabilidade essas tais variações. Esta conta, 64, tanto pode ter natureza devedora como credora. Pode ter uma subdivisão com as seguintes subcontas: produtos e trabalhos em curso, produtos acabados e produtos intermédios. Obrigado, Décio Fernandes. Vamos passar para os inputs do Ricardo Fernandes sobre a conta que estamos agora a abordar, no caso concreto, a conta 64 e suas contas, variação nos inventários de produtos acabados e de produção em curso. A conta 64, variação nos inventários de produtos acabados e produtos em curso, ela também tem como função o equilíbrio entre os proveitos e os custos. Principalmente, como disse o colega Décio muito bem, numa empresa que está a produzir, podemos falar, por exemplo, de um setor mineiro, uma empresa do setor de construção civil, onde a própria empresa é responsável pela própria produção em si, até ter o produto final concluído, ela tem que controlar, durante o período de construção, como é que nós estamos em termos de progressão de proveitos e custos. Então, o que acontece? Durante o período, nós vamos tendo custos na nossa contabilidade. Depois, no final do período, destes custos que eu tive, eu preciso ter uma ideia qual é a percentagem de acabamento. Consoante isso, eu depois vou definir o meu estoque final, uma vez que a produção ainda não acabou, vou ter que definir o meu estoque final, vou ter que debitar o estoque final e vou ter que debitar a variação da produção. Depois, no ano seguinte, é a mesma situação. Isto porquê? Porque eu não posso contabilizar os proveitos de uma só vez. Se eu sou uma empresa de construção civil, por exemplo, e tenho um cliente que me pede que eu faça um prédio, e eu faço um contrato com o meu cliente e digo, eu vou te entregar o prédio em 5 anos, mas o valor que vai ter que me pagar pela obra é de, por exemplo, 50 milhões de dólares. Eu, empresa de construção civil, não posso nas minhas contas registrar um proveito logo de 50 milhões de dólares. Até porque pode haver imprevistos durante este processo. Então, como disse o Décio muito bem, é necessário haver sistemas de controlo muito rigorosos destes sistemas informáticos, os inputs dos engenheiros, os inputs de todo o pessoal que está afeto à produção, para que informe a área da contabilidade o grau de acabamento da produção. Pessoalmente, eu como contabilista, posso dizer que é das coisas mais difíceis de obter dos clientes quando nós estamos num ambiente de prestação de serviços. Provavelmente é mais fácil quando estamos num ambiente corporativo, quando a empresa tem o seu próprio departamento de contabilidade, tem o departamento de engenharia, tem outros setores da empresa que podem dar informação à área financeira e de contabilidade. Num ambiente de prestação de serviço é muito complicado, porque os clientes ainda não têm o hábito de utilizar as contas como um instrumento de gestão. Infelizmente, os empresários angolanos ainda olham muito para a contabilidade apenas como uma ferramenta legal. É porque o fisco assim o obriga. Se o fisco não exigisse a apresentação das contabilidades, acho que ninguém apresentava a contabilidade. Pode ser apenas uma parte. Então, no fundo é isso. A da produção, no fundo, é para eu ir controlando como é que eu posso registrar os proveitos e os custos ao longo do período de produção. Para que eu depois possa chegar ao fim do período, possa saber exatamente, olha, ao fim do primeiro ano, o meu proveito relacionado com este ano é isso, a minha variação da produção é Y, e assim sucessivamente. Então, este é que é o principal objetivo da variação da produção. O Décio quer dar mais um input sobre a conta 74. Por favor, Décio, esteja à vontade. Esta conta é uma conta muito utilizada nas empresas industriais. Produção, fabrico de determinado equipamento. E um exemplo pode ser considerado a indústria automóvel,
que a construção de uma viatura é feita em várias fases desse processo complexo. Outro exemplo são as empresas industriais, em que há, por exemplo, a situação de assemblagem numa determinada fase, assemblagem de outras peças numa outra fase, assim sucessivamente. E há necessidade de identificar, diferenciar o que é que são os produtos e trabalhos em curso, o que é que já são os produtos acabados, finalizados, e o que são os produtos intermédios. Por exemplo, quando existe o registro dos produtos acabados, provavelmente isso depois será transferido para o armazém, porque é um produto acabado e posteriormente será vendido. Por isso, será transferido por crédito desta conta, por crédito da conta 64. O valor é transferido para as existências. E, nas situações em que não haja efetivamente uma finalização do produto, poderá manter-se na conta 641, produtos e trabalhos em curso, ou na existência de produtos intermédios, será registrado na conta 643, para a reclassificação no futuro. Muito obrigado, Décio e Ricardo. Vamos agora olhar para a conta seguinte, que é 65, e o Décio tem a palavra, vai continuar com ela. Trabalhos para a própria empresa. 65.1 para imobilizado, onde está o corpóreo e corpóreo financeiro e em curso, e 65.2 para encargos a repartir por exercícios futuros, e 65.9 transferência para resultados operacionais. Qual é o cuidado a ter ao fechar as contas e a esta conta e subcontas em particular? Isto é uma conta muito simples, que não vai exigir assim grande ênfase sobre o mesmo. Esta conta destina-se ao registro dos trabalhos que a própria empresa realiza para si mesma, sob a sua administração direta, em que aplica os seus meios próprios ou adquiridos para o efeito, e que destinam-se ao seu imobilizado, ou que sejam para repartir por vários períodos futuros. Vou dar um exemplo. Eu estava ainda há bocado a referir-se a uma empresa de construção civil, etc. Agora imaginem que uma determinada empresa na província desloca-se para a nossa Luanda e é preciso construir um estaleiro. Aqui, a empresa não vai subcontratar uma outra empresa de construção civil, por exemplo, para construir um estaleiro, quando a sua atividade é o quê? Construção civil. Então, como a definição desta conta diz, ela vai utilizar meios próprios ou adquiridos, caso não tenha mais estoque, e vai usar mão de obra própria também, porque ela é especializada nessa atividade. E isso destina-se ao quê? Destina-se ao seu imobilizado. Ele vai construir um armazém. O armazém é um imobilizado, instalações. Ou há situações em que esses trabalhos podem ser repartidos para períodos futuros. Logo, como já disseste anteriormente, Joel, esta conta pode ser subdividida na conta 651 imobilizado ou pela conta 52 encargos a repartir por exercícios futuros. Ricardo, alguma coisa a acrescentar? Sim, no fundo estamos aqui a falar de um trabalho que é para a própria empresa, e aqui uma das pequenas análises que podemos fazer é que, em princípio, a margem tem que ser zero, né? Ou seja, nós vamos usar os nossos próprios recursos, vamos usar o nosso pessoal, o nosso material, para construir algo para nós mesmos. O exemplo que o colega Décio deu muito bem, por exemplo, a construção de um próprio estaleiro, eu vou utilizar, se for uma empresa de construção civil, vai utilizar o seu próprio pessoal, pode utilizar o seu próprio material. Isso tem que estar tudo muito bem registado. Vamos supor que a construção seja feita dentro do próprio ano, não haja necessidade de repartir por períodos futuros, para que depois, no final do período, eu possa saber exatamente o que é que eu gastei, quais foram os recursos utilizados, para depois registrar no meu imobilizado e os custos que eu apurei. Em contrapartida, vou contabilizar numa conta de proveitos, no fundo, para anular aqueles custos. Então, aqui, no fundo, uma espécie de margem zero, que não há ganho nem perda. Os custos que eu utilizei são aqueles custos que vão ser considerados para a valorização do asset ou do bem que eu construí. Atenção que temos aqui divisões do corpóreo e incorpóreo e o financeiro. É importante saber diferenciar. O corpóreo já sabemos que é aquilo que é palpável, né?
O incorpóreo é aquilo que não é palpável. O incorpóreo, podemos estar a falar de, vamos imaginar que a empresa está a construir um software para ela mesma. É um software que não se destina para venda. Tem os seus próprios engenheiros, os seus próprios programadores, está a fazer o seu próprio software. Daí é necessário ter um bom sistema informático, é necessário implementar a contabilidade analítica, é preciso utilizar os centros de custos, para não misturar com os custos correntes da empresa. Porque às vezes a grande dificuldade que há nessa contabilização é que o contabilista fica perdido, fica sem saber se são custos da empresa, para as operações correntes do dia a dia, ou se são custos relacionados com o trabalho para a própria empresa. Mais uma vez, daqui é preciso uma comunicação transparente entre o contabilista e o empresário, para que o contabilista não se engane nessa contabilização. Temos aqui também o objeto financeiro. Vamos imaginar que a empresa está a construir um prédio, não um prédio para fazer escritórios, nada disso, mas é um prédio que a empresa não vai utilizar o prédio para si mesma, mas, por exemplo, o prédio é dela, mas é com o objetivo de arrendar. Nesse caso estamos a falar do investimento financeiro. Em curso, como o nome diz, aquilo vai ficando imobilizado, vai ficando em curso, até que o imobilizado fique completo. Aqui, mais uma vez, em termos de controle interno, é preciso ter atenção como vamos controlar estes custos. É necessário ter um sistema de contabilidade de gestão analítica e é preciso que haja uma comunicação transparente entre a área da contabilidade e finanças e os gestores das empresas. Muito bem, Ricardo e Décio, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui a falar sobre o fecho de contas. Esta é a parte 5 do nosso programa. Regressamos na próxima quarta-feira para a parte 6 e já estamos, pelo menos nos últimos 3-4 programas desta série, onde falamos abertamente sobre o fecho de contas. Ao Ricardo e ao Décio, resta agradecer e dizer que voltamos a estar juntos na próxima quarta-feira. Até lá. Muito obrigado ao Joel, muito obrigado ao Décio, um grande abraço aos ouvintes e vemos na próxima quarta-feira. Muito obrigado a todos. Um abraço. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alta. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE, confiança no futuro. Contas na Hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes compram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação de parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas que vêm sempre, porque é que nós dizemos, reportem à AGT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades. É a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora.
Assim, caro ouvinte, obrigado por estar do outro lado, dos 95.5 em FM, Luanda Antena Comercial. Eu sou o Joel Costa e, com todo prazer, realizo e apresento este programa de rádio que é feito de e para a classe dos contabilistas e peritos contabilistas em Angola e, claramente, para si que é empresário, para si que é cidadão, que está aí do outro lado a acompanhar os nossos programas todos os dias. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Contas na hora. Contas na hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.